Minha mãe chorando, tadinha, porque eu ia pra UTI, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando sobre como que eu cheguei nessa situação aqui, ó. E eu fui pra UTI. Aí meu esposo já pegou o carro, foi pra casa. Ele falou: vou arrumar algumas coisas aqui, vou ficar aí com você no hospital. Na UTI você não pode ter acompanhante, né? Então eu fiquei sozinha lá, que é o que mais pega, sabe? Você olhar para um lado, olhar para o outro, você não vê ninguém conhecido, você não tem ali fisicamente um apoio, né? E naquela UTI, você não pode ficar com o celular, você não tem comunicação. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou avisar todo mundo que eu tô bem, né? Assim, e aí cheguei lá na UTI, eles falaram pra mim que o meu quadro tinha que tomar sangue, né? Aí eles prepararam 2 bolsas de sangue, eu tomei as 2 bolsas de sangue e fui fazer a endoscopia. Eu precisava passar por uma endoscopia e uma ressonância magnética. Só que como eu estava e a endoscopia eu tinha que fazer em jejum, eu estava muito debilitada. Isso já era umas 3 horas da tarde. E eu dei 6 horas da manhã que eu não comia, né? Que eu não estava conseguindo comer nada. Eu tentei almoçar alguma coisa em casa, tomar café, alguma coisa em casa, mas não consegui comer muita coisa e fui pro hospital. E aí, de lá, de Amparo, fui transferida para Santa Casa de Itapira. Então, não tinha comido nada. E o médico falou assim: olha, eu acho por bem você se alimentar primeiro, porque no estado que você tá, não tem condições de você fazer exame nenhum, que você realmente está muito debilitada. Você perdeu muito líquido, você está desidratada, você está com esse quadro de anemia severa, né? Então, vamos fazer primeiro a ressonância magnética. Aí eu fiz a ressonância, graças a Deus não tinha dado nenhuma hemorragia interna, nada. Aí eu fiz a. Aí eu fiquei aquela noite na UTI, né? Aí no segundo dia, de manhã bem cedo, eu fui, fiz a endoscopia, e na endoscopia deu uma pequena lesão entre a cirurgia da bariátrica e um órgão lá, que estava dando um pequeno vazamento sanguíneo já fazia um tempo. Pois é. E aí ele falou, você vai ter que tomar uma medicação, não precisa fazer nada, nenhuma cirurgia, nada, é só tomar essa medicação para que ela vá cicatrizando, né? Cicatrizando. Porque ela é bem pequena, não chega a, a cirurgia, sabe? A ser tão grave para uma cirurgia, ela é muito pequena. Mas deu e é melhor a gente cuidar, né? Porque no seu quadro de anemia, não dá para ficar tendo vazamento de sangue, né? Por nenhum lugar. Ele até brincou pra mim, comigo. Aí eu comecei a fazer o tratamento. Durante eu na UTI, ele falou assim, médico, olha, eu não posso te dar alta da UTI enquanto sua hemoglobina não subir. Porque se aqui, com todos os tratamentos, você tá na UTI, tá sendo muito bem cuidada, e eu estava mesmo, graças a Deus, a hemoglobina não está subindo, ela estacionou depois que eu tomei as bolsas de sangue, ela estacionou, ela não subia nem descia. Ele falou, é um risco muito grande de eu te mandar agora, te dar alta agora, e ela em casa não subir, e ela descer de novo. Então é um risco, que aí é causa de leucemia, você vai ter uma leucemia. E então, aí isso foi no segundo, no terceiro dia, né? Terceiro dia que eu tava na UTI. Ele falou, vamos esperar mais hoje. Isso era pela manhã, né, mais 11 horas da manhã, aí vamos esperar mais hoje. E no segundo dia, meu esposo foi me ver, meu esposo e minha mãe, que eu tava na UTI. Meu esposo e minha mãe foram me ver. E aí foi que o médico falou que estava esperando a hemoglobina subir, explicou para ele o meu quadro e tal. Na hora que eu vi, porque era 3 horas da tarde a visita, né? Na hora que eu vi meu esposo e minha mãe, meu Deus do céu, foi um alívio muito grande, assim. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi meu esposo, minha mãe, eles me abraçaram, assim. Foi um alívio tão grande ver eles dois ali. E numa hora dessa a gente só pensa na nossa mãe, né? No nosso esposo, na nossa esposa, a gente só pensa neles. E aí, a hora que eu vi eles assim, eu falei, eu chorei, agradeci a Deus pela vida deles. Enquanto eles estavam comigo lá, me dando apoio comigo, em casa, eu sou
de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou a caçula. Em casa eu tinha mais 3 irmãos que estavam orando por mim, tinha um pai que estava orando por mim, eu tinha uma igreja que estava orando por mim. E eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho, que graças a Deus todos estão na igreja, todos são crentes. Agradeço a Deus pela igreja a qual eu congrego, porque num momento como esse eles são muito solidários. A igreja inteira se comoveu para orar pela minha vida. E eu, assim, graças a Deus, ali, orando, agradecendo a Deus por fazer parte, por ser tão amada, tão acolhida. E por ter não só a minha família, os meus familiares, mas ter uma igreja inteira clamando pela tua vida. Então, naquele momento, quando eu vi meu esposo e a minha mãe, eu senti todo o carinho de todos ali, sabe? Da minha família, dos meus familiares e da igreja. Eu me senti abraçada, acolhida, num momento tão difícil que eu tava. Aí, esse foi no segundo dia, né? E eu já tinha, no primeiro dia eu já tinha tomado as bolsas de sangue, no segundo dia eu tinha feito a endoscopia e a ressonância, né? E na ressonância não deu nada, mas na endoscopia deu esse pequeno probleminha. Eu ia tomar medicação. No terceiro, ele esperou todo dia, né? O médico para ver se a hemoglobina subia. Se não subisse, eu não ia ter alta. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. E nada dessa hemoglobina subir. Eu lembro que já era quarta-feira, ele me deu alta de manhã da UTI, né? Mas eu ia descer pro quarto, ia ficar internada no quarto até a hemoglobina subir. Aí meu esposo veio de Jaguariúna para Itapira para ficar comigo no quarto, porque se eu não tivesse um acompanhante, eu não poderia descer pro quarto. Aí ele veio e a gente desceu pro quarto. Aí ele falou com meu esposo, que estava esperando a hemoglobina subir, para dar a alta, né? E aí isso era uma quarta-feira. Quinta-feira, 6 horas da manhã, fiz todos os exames de novo. 11, isso era mais 6 horas da manhã. 11 horas da manhã, os exames ficaram prontos, o médico veio falar com a gente. Nada da hemoglobina subir. De novo, estacionada, não subia nem descia. Isso na quarta, na, na quinta-feira. Na quinta-feira. Foi na quinta-feira. E aí eu falei assim, eu vou ter que parar o vídeo que já tá dando uns minutos de novo. Vamos para um próximo vídeo.